Que eu tô fazendo esse vídeo em tempo errado, ao mesmo tempo no tempo certo. Porque eu acho que eu devia falar antes sobre Montesquieu para falar sobre o AI-5, porque para vocês entenderem por que é uma Constituição importante numa nação, por que o equilíbrio dos poderes, como que ele funciona, por que é importante, etc. Só como surgiu esse caso do Daniel Silveira, que falou mal do STF, falou sobre liberdade de expressão e elogiou o AI-5, eu acho que o timing é melhor para fazer um vídeo sobre o AI-5. Todo mundo sabe que eu gosto de estudar sobre a ditadura, eu tenho vários vídeos sobre a ditadura brasileira. Se vocês ainda não viram, vejam. E eu sempre recomendo que vejam os vídeos acelerados. O quão acelerado você quer acelerar é com você. Eu vejo no vezes 2, porque eu acho que fica melhor e etc. Enfim, acelera o vídeo, vamos... Eu queria começar falando que o AI-5 é o que todo mundo mais conhece, assim, o ato institucional 5. O ato institucional, ele é baixado pelo presidente e vira lei na hora, né? Então não precisa correr pelas regras democráticas, etc. O AI-5, ele é o mais conhecido, só que ele, antes de ser o 5, precisou ter o 1, 2, 3 e 4. E é sobre esses 4 que eu vou falar nesse vídeo. Porque nenhuma ação extremista ela acontece sem existir uma pavimentação histórica para que isso aconteça. Ou seja, para chegar no alto daquele lugar, existe uma construção de uma escada que leva até aquele lugar. O AI 1, 2, 3 e 4 são é essa pavimentação. Porque se você for ver agora com os olhos da história, né? Ou seja, agora que a gente já sabe o que acontece e tal, você vai vendo os atos institucionais e você vai ver que não tem como aquilo não culminar numa ditadura. O primeiro ato institucional, em 1964, que foi no mesmo ano do golpe, de 1º de abril, e eu falo golpe e eu falo 1º de abril, já pensando que vocês viram os vídeos sobre, né? Não é revolução, não é em 31 de março, etc. Então vejam os vídeos anteriores. Mas se você não viu vídeos anteriores, pode continuar nesse aqui, porque esse a gente vai falar só sobre os atos institucionais. O ato institucional ele tem uma coisa interessante, porque ele também serve como propaganda do governo. Se você for ler, no começo eles dão uma mensagem à nação. Eles falam que os militares defendem a Constituição com seu sangue e, e que eles também defendem a democracia, defendem um povo e etc., que todo o poder emana do povo e só porque o povo deixa eles estarem no poder, que eles estão no poder, alguma coisa assim. Eu não vou ficar lendo literalmente, porque senão vai ficar chato. Então, no primeiro, eles têm toda essa... Olha só, a gente está obedecendo à vontade do povo e etc. Né? E, só que se você for olhar ah, o- uma coisa bem interessante no artigo 10º do AI-1, eles caçam os direitos dos políticos. Qualquer político, é, pelo poder do presidente, poderia ser caçado por até 10 anos, sem justificativa jurídica. Ou seja, o presidente tinha um poder de acabar com os poderes de governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores, sem qualquer justificativa jurídica. Isso é, o poder executivo sendo maior do que todos os outros poderes. Isso já classifica uma ditadura. Por isso que não existe essa discussão se é uma ditadura em 64 ou não, porque o poder executivo tendo um poder superior a todos os outros poderes. O Ato Institucional 2, que é em 1965, ele é muito engraçado, ele é irônico mesmo, porque o começo e o fim dele são contraditórios. Os militares escrevem na mensagem à nação o seguinte: não existe democracia sem liberdade e essa liberdade também implica responsabilidade. Isso é verdade, completamente certo. O que acontece no AI-2? Suspensão de direitos políticos, tanto para civis quanto para políticos, sem judicialização desses casos. No artigo 19º, a apreciação jurídica também foi acabada, não existia mais. Você não tinha que ser julgado pelo crime que
que o Estado te acusava. Se o Estado te acusava de um crime, você era automaticamente culpado. Mas uma intervenção do executivo em todos os outros poderes ele, o Estado, o governo podia declarar intervenção federal. O exército é levado para esse lugar, como já aconteceu em alguns lugares recentemente, né, tipo Vitória. Mas o exército vem e a partir dali, vou ser resumido, vou resumir, tá? O exército é quem manda. Então, é abolido os direitos de políticos, de hierarquia política, de prefeito, vereador e burocráticos e burocracia, e começa a ser uma hierarquia militar naquele lugar. Os registros políticos e os partidos políticos que existiam, todos foram extinguidos. Ou seja, não dá para não dá mais para pensar democracia nesses pontos, porque não os partidos políticos foram extintos. Não existe mais judicialização das ações do executivo. O executivo pode mandar exército para qualquer estado, cidade e etc. Né? Os membros do os direitos políticos dos civis foram cassados. Não era qualquer pessoa que podia ser candidata. Ou seja, o executivo ele dominou toda a área política. Não existia mais legislativo, judiciário e executivo. Só existia executivo mandando em tudo. Porque no AI-2 também, quem escolhia os membros do judiciário era o executivo. Ou seja, para você ser eleito, você tinha que passar pelo executivo, seja vereador, deputado, etc. Para você ser juiz, você tinha que passar pelo executivo. Ou seja, não existia mais judiciário nem legislativo, só executivo. Em 66, acontece o AI-3. O AI-3, ele só formaliza o que a gente já sabe que ia acontecer: eleições indiretas. Essa eleição indireta quer dizer que não é democracia? Não, não quer dizer isso. Existe democracia com eleição indireta. Eleição indireta é aquela que o povo não vota diretamente naquele poder. Por exemplo, os Estados Unidos é uma eleição indireta, mais ou menos. Ou seja, existe democracia na eleição indireta. Não é a eleição indireta que transforma a ditadura numa ditadura. O que transforma a ditadura numa ditadura é o que vem antes da eleição indireta, que é poder caçar os partidos políticos, os direitos políticos dos civis e você controlar o poder judiciário através do executivo. Esses são os pontos que fazem a ditadura ser uma ditadura. A eleição indireta é só uma forma maior de controle para falar que é basicamente o seguinte: não é só vai tomar poder quem a gente quer. O AI 4, que é o último que eu vou falar aqui, ele na verdade ele fecha mostrando a total hipocrisia e como que se dão os eventos históricos, que eu vou falar mais no outro vídeo. O primeiro, segundo e terceiro, a mensagem à nação, todas elas começam com o exército, é dever do exército proteger a Constituição. A Constituição de 46 vai continuar. Até o quarto. O quarto ele acaba com a Constituição acaba com a Constituição de 46. O dever do exército, que é de proteger a Constituição, foi simplesmente ignorado. Ou seja, os militares, além de tudo, eles não cumpriram com o dever militar deles. Então eles são golpistas e eles são não só contra a nação, mas contra o próprio dever de exército deles. Por isso que eles não devem ser celebrados nem pelo exército nem pela nação. Acabaram com a ordem com a ordem normal das coisas, dando golpe de Estado. Golpistas de Estado não devem ser celebrados. Eles não cumpriram o dever deles como militares, então eles não devem ser celebrados. E além disso, eles tomaram todo o poder para eles é, com, é, com a justificativa de que tudo aquilo foi pelo povo. E agora eu vou ler o curto artigo do AI-4. Considerando que a Constituição Federal de 46, além de ter recebido numerosas emendas, já não atende mais às exigências nacionais, considerando que se tornou imperioso
dar ao país uma Constituição que, além de uniforme e harmônica, represente a institucionalização das ideias e princípios da Revolução. Ou seja, a partir daí já não se pensa mais na nação, como pensamento popular, etc., mas sim em uma extensão da Revolução. Um desses atos institucionais, que eu não lembro agora, ele vai falar, olha, a Revolução ela não foi, ela é e ela ainda vai ser, porque ela precisa ser para sempre a revolução e etc. Então eles não tinham um pensamento de que a revolução ia ser curta, de que a revolução tô falando entre aspas, usando os negócios dele, mas a expressão correta é golpe. Então eles não tinham ideia de que a revolução ia ser de curto prazo. Eles chegaram e foram para ficar, tanto é que eles ficaram por muito tempo. Os políticos da época, tipo Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, acharam que ia ser curta, o golpe ia ser justificável porque ia ser curto. Em 64 eles apoiaram até, porque eles acharam que em 64 ah, aquilo ia acontecer rapidamente, em 65 já iam ter eleições, e realmente tiveram, e em 66 quem tomou o poder foi o Costa e Silva, porque já começou todos a negar os direitos políticos e tudo isso que eu já falei no vídeo. Então, mostra esse vídeo para quem acha que é uma democracia, e eu desafio essa pessoa a falar que com tudo isso que aconteceu nos atos institucionais, isso ainda era uma democracia. No próximo vídeo eu vou falar sobre o ato institucional 5, para vocês verem que eu nem precisei falar do AI-5 para falar de ditadura no Brasil, e eu vou falar sobre o caso do Daniel Silveira. Então leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.